é o nosso Deus. Irmãos, nós temos conversado aqui sobre tem cuidado de ti mesmo. E nesse aspecto nós começamos a falar nesses últimos dias sobre alguns temas, né? Falamos sobre o cuidado com a palavra, falamos sobre o cuidado com a oração, cuidado com o desabafo, né? O fato de abrir o coração. E hoje, nesta manhã, eu quero estar falando sobre a prática da confissão. Então vamos ver texto, Salmo de número 32. Nós vamos abrir esse texto, nós vamos ler esse texto e vamos entender o que implica na prática da confissão. Então, Salmo de número 32. É um salmo muitíssimo conhecido. Talvez alguns tenham esses salmos memorizados, saibam de cor, mas é importante nós entendermos o que esse salmo quer dizer para nós nesta manhã. Vamos ler junto? Salmos 32, vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que são retos de coração. Amém. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Senhor Deus, nosso Pai, tu mesmo reservaste esse momento nessa manhã para que pudéssemos, como tua igreja, nos reunirmos aqui presencialmente, alguns impedidos ou impossibilitados, ó Deus, virtualmente. Ó Deus, agora rogamos a tua bênção para que nessa reflexão possamos desenvolver, ó Deus, a nossa compreensão mediante a ação do teu Espírito que ilumina a nossa mente, nosso coração acerca das tuas verdades. Fala ao coração da tua igreja, traz-nos cada vez mais para perto do Senhor, e isso implica, ó Deus, rompermos com o pecado, lutarmos por uma vida santa e pura diante do teu altar. Ó Deus, assim oramos e confiamos em ti, na graça e na misericórdia do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a prática da confissão. Esse salmos é um salmos que é chamado de salmos penitencial. Alguns salmos que se destacam, né, como salmos penitenciais, Salmo 6, Salmos de número 32, Salmos de número 38, Salmo de número 51, são chamados salmos penitenciais. Como pastor, nós temos alguns instrumentos, os quais
temos em mãos para que a gente, dentro desse aspecto da igreja presbiteriana, estamos pastoreando o rebanho. Alguns pastores pastoreiam com a Constituição na mão. E eles são zelosos com a Constituição, mas a Constituição da igreja, embora seja importante, útil e necessária, ela não é a Bíblia. Alguns pastores pastoreiam com os símbolos de fé, que são importantes também. Dentre eles, sino de Dort, 5 pontos do calvinismo, bem como alguns aspectos que tem a nossa confissão de fé, confissão de Augsburg, e confissão helvética e outras mais, importantíssimo. Mas o que o crente tem em mãos é a Bíblia. Concorda comigo? O que você tem em mãos é a Bíblia. Nem todo mundo tem acesso a esses conteúdos. E por mais que a gente seja zeloso nesse aspecto, eu particularmente tento estimular que cada crente ele entenda e conheça a Bíblia, esse livro tão maravilhoso que cada um de nós tem em mãos. E à medida que a gente conhece a Bíblia e o Deus da Bíblia, o Deus que inspirou autores mediante a ação do Espírito Santo, para que pudesse redigir através das suas vidas acertadas e erradas aquilo que foi inspirado para que a gente pudesse conhecer, quando os crentes conhecem a Bíblia, isso vai fazer uma grande diferença, porque a nossa vida vai ser conduzida pela nossa devoção, e não meramente pela nossa capacidade intelectual de perceber e memorizar outros tipos de conteúdos, que são importantes também. Então, e quando a gente prega com a Bíblia na mão, quando a gente vive o Evangelho com a Bíblia na mão, isso faz toda a diferença. Eu sempre prezei em cultivar o meu pastorado com a Bíblia na mão. Se for preciso, outros instrumentos, Constituição, bem como aspectos que tenha o símbolo de fé, para que alinhe pensamentos doutrinários e direcione a vida da igreja. Mas eu sempre prezei em ser um pastor que prega a palavra. E ontem, por sinal, tive uma grande felicidade a minha filha estava de folga ontem, lá nos Estados Unidos. Ela fez uma visita, a meu pedido, na casa onde morou o pastor evangelista Billy Graham. A Isabela foi lá, na casa onde ele morou, na biblioteca, e Billy Graham foi um dos grandes evangelistas desse mundo e que trouxe sempre com simplicidade. As mensagens deles não são mensagens de cunho teológico, aquela coisa toda, mas as mensagens do reverendo Billy Graham, quem se lembra disso? Quem já ouviu falar aqui? Boa parte. Eram mensagens tremendas, evangelísticas. O homem arrastava o mundo. E eu não sei se vocês sabem que toda vez que ele pregava, havia um cântico que tem até no nosso hinário, tal qual estou, que era executado à medida que ele pregava e depois fazia um apelo. O apelo é um estímulo para que você, olha, você foi convencido pela palavra e pelo Espírito Santo que você deve mudar de vida, e a pessoa convencida pela palavra e pelo Espírito Santo atendia aquele apelo. Nós, presbiterianos, não temos muito hábito de fazer apelo, mas muitas pessoas entregaram suas vidas a Cristo através do ministério do reverendo Billy Graham. E eu fico contente que a minha filha foi lá ontem, tirou foto, fez alguns videozinhos, está lá no meu Instagram, você pode conferir lá depois, algo tremendo. E uma das coisas que Billy Graham disse antes de morrer, ele disse, olha, se algum dia alguém disser que eu estou morto, não acredite, porque eu estarei bem vivo na presença do meu Deus. Um homem que tinha uma confiança, uma fé genuína no Senhor e que prezava por pregar a palavra. Foi na Rússia, foi na China, foi na Coreia, teve aqui no Brasil, não sei quantos se lembram, na década de 70, eu era menino ainda, eu ouvi falar, veio um pastor americano no Maracanã e pregou, foi algo tremendo. E sempre, então, prezo para que a igreja entenda a palavra. Porque o que vai mudar as pessoas é a palavra. Não é a cabeça do pastor, não é o entendimento meramente
institucional que vai mudar o coração, como a Nilza leu aqui muito bem, Joel capítulo de número 2, verso de número 25 até 30 e poucos. O que vai mudar é o Evangelho, para a gente rasgar o coração diante de Deus. É isso que vai acontecer. Então, quando a gente pega alguns textos como esses, alguns temas, os quais eu estou abordando com a igreja, gente, é arroz com feijão. Mas tem muita gente que está errando na vida cristã porque não está fazendo o arroz com feijão. É simples, mas tem muita gente que mantém uma religiosidade e quer uma religiosidade de aparência, sendo que o que Deus mais deseja é que nós tenhamos uma mudança onde? No coração. E entender esses aspectos, a prática da palavra, a prática da oração, a prática do desabafo, é trabalhar a sua vida com Deus, é ter cuidado com a sua devoção, de tal forma que a grande diferença vai ser o quê? É você e Deus. E a gente está vendo nessa reta final agora, de pandemia, que chega no último momento, que não é médico, que não é família, que não é esposa. A minha cunhada perdeu uma irmã semana passada, semana retrasada, 49 anos, tinha feito direito com o filho, formou-se juntamente com o filho. Aí ela pegou Covid, o marido também, o filho também. Resultado, ela se foi, a família não pôde nem entrar, e ontem a mãe estava chorando porque estava pegando as roupas que foram levadas para o hospital. Na reta final é você e Deus, não é o pastor, não é a igreja presbiteriana, não é ninguém. Na reta final é você e Deus. Então, se a gente não entender isso, a gente passou a vida cristã toda de forma errada, entendendo coisas erradas. E eu quero que você entenda que na reta final é você e Deus. E nesse aspecto você tem que ter um zelo com a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver ajustada diante de Deus, ok. Você pode até não ter recursos, não ter conhecimento variados dos aspectos dos mais diversos culturais, mas se a sua vida está alinhada com Deus, é tudo. Tá bom? A prática da confissão, irmãos, é a arte de nos apresentar constantemente diante de Deus, para nos declararmos culpados. Nós não gostamos de que alguém jogue na nossa cara aquilo que a gente está fazendo de errado. Mas a prática da confissão é a gente se apresentar diante de Deus para falar: Deus, eu errei, eu sou culpado. Né? E depois de suficientemente alertados, repreendidos pela consciência, e pela palavra e pelo Espírito Santo, com propósito santo, nós obtemos o perdão e a purificação mediante a obra vicária de Jesus Cristo. Né? E quanto mais nós confessamos, mais olharemos para dentro de nós mesmos e menos olharemos para onde? Para a falha dos outros. Quanto mais eu tenho a consciência do meu pecado, menos eu vou olhar para fora, mais eu vou olhar para dentro. E é nesse sentido que Paulo chega a dizer que ele era o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Olha quem está falando isso, Paulo que está falando isso. Eu sou o menor. Né? Ele se intitula como apóstolo fora do tempo, porque ele não teve uma presença física com Jesus. Jesus teve aparições para Paulo, mas ele não teve uma presença física juntamente com os outros 12. Né? Ele dizia: eu sou o menor deles, mas eu sou o maior deles em termos de pecado, dada a consciência que Paulo tinha de pecado. Então, irmãos, a confissão de pecado, ela é uma providência possível por causa da misericórdia divina, para sanar as fraquezas cometidas ao longo da caminhada cristã. A confissão, ela remove a crise provocada pelo pecado e restaura a comunhão perdida ou arranhada, né? E por meio da confissão contínua, da transgressão da alma, nós nos reaproximamos de Deus. A confissão, irmãos, é um direito outorgado por Deus para uso contínuo. É um remédio que a receita fala: use continuamente, não tem interrupção, né? E só terá interrupção quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando nós morrermos. Mas, caso contrário, é uso contínuo na vida cristã. Aí eu já confessei os meus pecados no dia que eu me
converti. Quando eu estava no interior de São Paulo, havia um grupo que tinha um pensamento herético, que eles entendiam que havia uma questão de santidade plena. Não sei se esse grupo chegou aqui em Belo Horizonte. Eles defendiam que após a conversão não havia mais pecado. E, consequentemente, não tinha necessidade mais de quê? De pedir perdão. E alguns adentraram esse caminho. Louvado seja Deus, não foi na nossa igreja presbiteriana, não foi na nossa denominação. Na cidade de São José do Rio Preto, havia um grupo que pensava e que defendia esse pensamento, né? A confissão, irmãos, a porta da confissão do pecado está aberta por duas razões, conforme o apóstolo João diz. Porque ele chega a dizer assim: porque está relacionada à incapacidade do crente de alcançar o alvo mais elevado. Quando João fala assim, todo aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? É mentiroso. Então, a mentira está estampada na cara quando alguém fala assim, olha, eu não faço nada de errado, eu não tenho pecado. Segundo, está relacionada à capacidade de Jesus de nos ensinar e dizer com a sua própria vida que o seu ato na cruz foi um ato de propiciação. E propiciação foi um sacrifício para aplacar, diminuir a ira de Deus, porque Deus está virado por causa do pecado de Adão, externado até nas gerações sucessivas, e, consequentemente, Deus expulsou Adão da sua presença. E para aplacar, acalmar um Deus irado por conta do pecado, somente um sacrifício, o sacrifício de Jesus. Sendo assim, irmãos, é necessário entrar sendo assim, não é necessário nós entrarmos em desespero e desistir de tudo. Embora que nós saibamos, e aí a Viviane sabe comigo, que uma das coisas que mais traz conflito para o ser humano é a ideia da culpa. O que mais corrói o ser humano é a culpa. E o que o pecado traz? Traz a culpa. Ainda que o ímpio ele não tenha essa noção da santidade de Deus, mas ele sente culpa, porque a lei de Deus está escrita no coração de todo ser humano. Só que eles renegam o tempo todo disso, e nós sabemos que o pecado traz culpa. E nós, como crentes, sabemos o quanto a culpa nos corrói, nos deteriora quando nós não estamos numa relação de comunhão e de santidade cristã. Há um bem-estar na confissão. 1 João capítulo de número 1, verso 9. Vamos abrir esse texto. 1 João capítulo 1, verso 9. O que diz esse texto, irmãos? Alguém pode ler para nós aí? Depois eu repito aqui. Então, o apóstolo João está falando, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é justo. E esse Deus, Ele tem duas ações para com as nossas vidas. Ele tem capacidade para perdoar, para cancelar a dívida, e esse Deus tem capacidade para purificar, para limpar a mancha que o pecado trouxe. Há duas promessas presentes quando a confissão, perdoar e purificar. Assim, após confessar, você pode se levantar e ter a certeza de que alcançou plenamente ambas as bênçãos. Foi perdoado e foi purificado. A comparação da eficácia da confissão não depende das nossas emoções, as certezas, e sim da certeza da promessa de Deus. A promessa de um Deus que é fiel e justo e que não pode mentir. Em esperança na vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É uma palavra de Tito, capítulo de número 1, verso 2. Deus não mente. Então ele está dizendo na sua palavra que ele tem poder para perdoar e para purificar. E poucas coisas, irmãos, provocam tanto bem-estar como a prática da confissão. O Salmo de número 32, que acabamos de ler, ele traz essa verdade para nós. Ele começa
trazendo uma das palavras que Jesus cita no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças. Há vários salmos que há uma repetição acerca da expressão bem-aventurado. E aqui ele começa falando sobre bem-aventurança. E a bem-aventurança desses salmos é: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Coberto pelo quê? Ela é perdoada de que forma? Vocês se lembram que em Gênesis, assim que houve a condição de pecado sobre Adão e Eva, eles ficaram constrangidos com Deus e um com o outro e fizeram figas de figueira para si, com folhas de figa de figueira para cobrir as suas partes, né, as suas vergonhas. Mas só que aquela folha, por maior que fosse, ela estava verdinha e com o tempo ele ia o quê? Ia secar. Isso mostra que o homem, ainda que tentasse buscar para si a correção ou a reparação de algum dano, né, dando a ideia até da obra, eu vou fazer alguma coisa para que eu possa me livrar da minha vergonha, uma hora a casa cai, né? A folha de figueira secou. E um segundo momento foi que eles puderam então fazer em um outro instante, houve a morte de um animal. E aí, agora sim, para que aquele animal pudesse ser usado, ele tinha que ser morto, já apontando para aquilo que Jesus Cristo haveria de fazer. Um sangue haveria de ser derramado para cobrir as nossas vergonhas. E assim aconteceu. Adão e Eva, eles então sacrificaram um animal e com aquela pele de couro cobriram as suas vergonhas, mas um animal teve que ser morto. É um anúncio futuro acerca do que haveria de acontecer, e tal qual Hebreus vai dizer para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, irmãos, esses salmos, ele está falando de que é bem-aventurado quem tem a iniquidade perdoada pelo sangue, o pecado coberto pelo sangue, né? E não obstante, é bom ficar bem claro que a confissão, ela remove a culpa e remove a sujeira moral. Quando nós praticamos a confissão, remove a culpa e remove a sujeira moral, mas não remove as consequências naturais do pecado, embora possa aliviá-las. O que confessar? O que cada um de nós precisa estar atento, precisamos confessar? Algumas pessoas têm dificuldade de confessar, não sabem exatamente o que declarar diante de Deus, né? Aquilo que fazem de errado contra o Senhor. Porque a confissão deve ser consciente, precisa, portanto, porque a confissão deve ser consciente e precisa. Portanto, é preciso considerar alguns aspectos, né? Então, o que eu vou falar com Deus quando eu vou confessar os meus pecados? Irmãos, nós às vezes temos uma grande dificuldade. O que a gente faz quando a gente compra um carro novo, ou tem uma roupa nova, ou alguma coisa nova? Qual o cuidado que a gente tem? A gente não tem aquele zelo assim, se eu comprei uma roupa nova, estou usando uma roupa nova, eu quero evitar qualquer tipo de sujeirinha, né? Os homens aí que têm carro, né, que compram um carro, quando compra um carro novo, quando eles vão se aproximar assim do meio-fio da calçada, eles têm todo cuidado, porque não quer o quê? Estragar o quê? A roda. Nossa! Né? Ou outros apetrechos que a gente tem de forma doméstica. A gente não quer nunca ver nada arranhado. E quando, de repente, você compra uma roupa, e aquela roupa ou tem uma sujeirinha, cai uma tinta, cai uma massa de tomate, alguma coisa assim, você, nossa! Aí você fica chateado. A gente fala que, nesses momentos, a gente tem uma ferida narcísica, porque a gente começa a ficar com tanta dó do que aconteceu, que a gente
tinha uma paixão tão grande por aquilo, que aquilo representa uma ferida que a gente não gostaria de ter. Irmãos, o pecado nos deixou expostos a nível de ferida, a nível de sujeira. E às vezes a gente não quer olhar para aquela sujeira. Às vezes a gente não quer olhar para aquele problema. E é por isso que alguns têm muita dificuldade de olhar para si e ver o quanto falhos são. E não tem aquela coragem de falar como Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou nada diante desses 12. Mas eu sou um grande pecador. Talvez nós hoje, sobretudo nos nossos dias, estejamos vivendo uma geração em que relativizou a ideia de pecado e que hoje nada mais é pecado, que é uma geração do nada a ver, e nós não entendemos que o pecado é uma transgressão que nos faz estar em estado de rebelião contra Deus. E eu não quero aceitar essa rebelião. Eu não quero aceitar esse mal feito que eu faço contra o Criador, sendo eu criatura. No livro de Levítico, capítulo de número 5, verso 5, ele fala assim: portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. Lá atrás, Levítico nos informando. E lembrando que no Decálogo, já ali 10 princípios, 10 leis, que minimamente nós erramos naqueles 10 princípios que são dados ali. Então, irmãos, a pergunta é: confesse o pecado cometido. Deus exige que você confesse aquilo que você pecou, aquilo que você fez. E quantas vezes nós temos uma lista de coisas que nós poderíamos apresentar diante de Deus e nós não apresentamos porque às vezes achamos que nós estamos tão bem na fita, né? Confessar a nossa inveja, confessar a nossa maledicência, confessar a nossa dificuldade para perdoar quem ofende a gente, confessar a nossa irritação. Quantas vezes nós ficamos irritados uns com os outros, né? Deus, me perdoe porque eu sou irritado. Mas a pessoa não quer confessar que é um pecado, porque aquilo quebra a comunhão dela com Deus, porque fica impaciente, ansiosa. Ansiedade, nesse aspecto, é pecado. Quebra a comunhão com o outro, porque está irritada o tempo todo. Aquela pessoa que tem sempre uma palavra impiedosa. Tem gente que não gosta e não pode perder num diálogo. Na conversa, ele tem sempre o que vence. E, às vezes, ele usa até de subterfúgios, os quais são duros. São, às vezes, pessoas duras, que não têm cordialidade na conversa, e até para ouvir o outro, como a gente falou na semana passada, na prática do desabafo, ainda que o outro pense de forma diferente, você ouvir. Ter o tempo certo e a hora certa de falar, de responder e dar uma resposta branda, acalmada diante daquilo. É preciso confessar, às vezes, a nossa indelicadeza, o nosso egoísmo, confessar o nosso mau humor, né? Quantas vezes a gente é mal-humorado, e a gente, às vezes, até argumenta: olha, você tem que me aceitar porque eu sou assim. Como? Jesus era assim? Jesus era mal-humorado, como às vezes a gente é e age? Não, eu acordo cedo mal-humorado. Acorda cedo, vai orar então, para que o Espírito Santo te enche, te tire esse humor do inferno da sua vida. Como? E às vezes a gente justifica isso com o nosso temperamento. Mas onde é que está a ação do Espírito Santo? Então, irmãos, nós temos muitos motivos para falar com Deus acerca desse nosso mau humor, declarar a nossa desobediência, a nossa culpa, falar das nossas desconfianças de tudo e de todos. Não confiamos em ninguém, nem no marido, nem na esposa, nem no filho, em ninguém, né? Às vezes a nossa soberba, quantas vezes nosso coração se eleva por alguma situação, né? E aí a nossa contenda, a gente é briguento, gosta de entrar numa briga, né? Dá um boi para não entrar, dá uma boiada para não sair, assim que fala, né? Tem gente que gosta de brigar, briguento.
E às vezes a gente está vendo aí na CPIs, né, como tem gente ali que precisa confessar pecado, né? Ô povo briguento, ninguém está pronto para ouvir com mansidão, para entender o que está acontecendo. Isso acaba que nos estimula a agir sempre assim, com conflito, né? Falta de amor, né? Quantas pessoas lesam umas às outras, elas roubam tempo, roubam coisas, né? E isso é pecado, tem que ser apresentado diante de Deus. Cobiçar pessoas, cobiçar coisas, cobiçar. O outro tem um dom que eu não tenho, mas eu estou cobiçando, e eu, como pastor, já vi tantas e tantas vezes isso acontecendo dentro da igreja. Às vezes a pessoa não tem aquele chamado, não tem aquele dom para fazer alguma coisa específica, mas outros irmãos têm. Aí fica aquela inveja, aqueles ciúmes. Gente, isso é pecado. E quanto de conflito já não aconteceu nas nossas comunidades por coisa assim, e que depois vai chegar no conselho, vai chegar no presbitério. Problemas, irmãos. Problemas. Eu lembro que uma das vezes que eu era pastor no interior de São Paulo, logo quando eu cheguei, eu peguei uma função que, olha, você sabe fazer isso, sei. Aí me deram a função. Mas como aquilo gerou conflito no coração de outros pastores? Porque ficaram enciumados, inveja. E eu sabia administrar o que eu sei fazer, o que eu posso fazer e até onde eu posso ir. O que eu não sei fazer, eu não vou fazer. E aquilo eu sabia fazer. E quanto aquilo, às vezes, gera uma certa... E, gente, nós somos pecadores. E nós temos que ter a sinceridade para falar com Deus acerca dessas coisas que acontecem dentro da nossa alma. Porque senão a gente fica tapando o sol com a peneira. E aí, quando nós vamos orar, nós falamos: Senhor, perdoe a nossa multidão de pecados. O quê? Fala com Deus que você tem ciúmes. Fala com Deus que você tem inveja. Fala com Deus que você precisa amar um pouco mais. Eu já fiz essas orações. Deus, fulano tal, eu preciso aprender a amar esse irmão, porque esse irmão é difícil, Senhor. Não é fácil, não. Eu falei: Senhor, coloque-se no meu lugar. Esse irmão é difícil, eu preciso trabalhar na minha vida para que eu possa amar esse irmão. Quantas vezes, irmãos, eu tive que aprender a amar o meu irmão de sangue? Porque o meu irmão de sangue me tirava do sério. Bebia, fazia minha mãe sofrer, meu pai sofrer, a pressão da minha mãe subia lá para cima, desarmonia na casa. Às vezes meu pai ficava em conflito com a minha mãe por conta do irmão. E ele só na prostituição, na bebedice. Quando eu falei: Deus, me ensina a amar esse irmão, porque eu estou com dificuldade. A minha vontade é de fazer outra coisa. A minha carne está pedindo uma coisa, mas eu sei que na tua palavra não era porque eu era pastor, não. É porque aquilo tirava do sério. Então, irmãos, quantas vezes precisamos colocar diante de Deus situações assim? É preciso também, irmãos, confessar o pecado, a nossa pecaminosidade latente. Se você é presbiteriano, e aí, como eu disse, tudo bem, ainda que você não saiba, tem 5 princípios doutrinários que nós entendemos que fazem parte de um corpo que a gente chama dos 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos significam o seguinte: resumindo a nossa teologia, nós defendemos o quê? A depravação total do homem, a eleição incondicional de Deus, a expiação limitada, a irresistível graça e a perseverança dos santos. E o primeiro princípio, qual nesses 5 pontos nós entendemos, é que o Sínodo de Dort, que foi realizado para resolver algumas controvérsias em função de que Armínios, ou Jacobs Armínios, havia defendido, ele era um reformado também, ele mudou de lado e começou a falar tudo contrário àquilo que os reformadores entendiam, e aí houve então a necessidade de reforçar de que a eleição é incondicional, né? Que ninguém é salvo pelos próprios méritos, que a livre vontade do homem
não é o correto, que o homem está escravizado ao pecado depois da queda. E aí, dentro desses princípios, nós cremos que o homem é totalmente depravado. A primeira afirmação do Sino de Dort é essa, da total depravação humana. Isso implica em compreendermos, conforme a pauta da doutrina reformada, que depois da queda, todos nós estamos numa condição. E a condição é, pensa você que o bem está aqui e o mal está aqui. O bem está à minha direita e o mal à minha esquerda. A nossa declaração de fé diz assim, que o homem, depois que o pecado entrou, ele está indisposto ao bem e inclinado. Você também está. Ah, pastor, não estou. Não, você também está nessa aí. Eu também estou nessa aqui. O bem está aqui. Eu estou indisposto a fazer qualquer coisa boa e estou inclinado para fazer o que é pecaminoso. Aí, somente por meio da graça de Cristo sobre a nossa vida, a conversão, a ação do Espírito Santo, que a gente começa a olhar para a direita e para a esquerda, e o bem que a gente antes renegava, por meio de Cristo, a gente começa a fazer o quê? Então, quem é que te impulsiona? Quem é que te conduz? Quem é que te orienta? Quem é que te capacita a fazer qualquer coisa boa? Quem? O Espírito Santo de Deus. Agora você fala assim, pastor, eu não tenho pecado, eu quero viver a minha vida, não preciso orar, não preciso confessar. É sinal que você vai estar o tempo todo fazendo o quê? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, que tem muita gente que tem uma vida religiosa. De aparência, belezinha. Mas esse aspecto de estar respondendo à voz de Deus para fazer aquilo que é certo, muitas vezes não faz de aparência, porque na verdade está inclinado para quê? Para o mal. Então, é preciso que a gente confesse o nosso pecado latente. E mesmo que você não tenha chegado ao ponto de satisfazer a vontade de pecar, é justo que você lamente diante de Deus o potencial pecaminoso de que cada um de nós é portador. É um sinal de nossa natureza decadente, a vontade de adulterar. É sinal da nossa natureza decadente aparecer, roubar, difamar, cobiçar as coisas dos outros. É sinal da nossa natureza decadente ser idólatra. É sinal. O que não permite que muitas vezes caiamos nessas condições é a graça de Deus que nos faz olhar para Cristo e, por meio de Cristo na nossa vida, a gente não ceder a isso. Então, esse tipo de confissão é aquele confissão onde a gente rasga o peito, onde, nesse caso, você não confessa o pecado cometido, mas o pecado desejado. Por que Jesus diz lá no Sermão do Monte? Ele diz, não matarás. Mas qualquer um que chamar o outro de... O que já fez? No coração? Então, olha só, o potencial está aí. Qualquer um que for então tolo, é sinal que você já o quê? Matou. E esse potencial de matar essa questão de matar no coração, ela, se não for a graça, ela potencializa você matar o outro mesmo. É por isso que a gente precisa do Evangelho. Agora, pensa você, irmãos, em uma sociedade, né, pagã, uma sociedade pós-cristã como essa que a gente está vivendo, onde o mal está imperando cada vez mais, onde o pecado está sendo cada vez mais acentuado e estimulado. Pensa numa sociedade como essa, 2021, você vivendo em pleno século XXI, onde
tem aqueles que relativizam o pecado. Você se lembra que algum tempo atrás teve um pastor que até falou da relativização de quê? Da Bíblia, que a Bíblia tem que ser o quê? Reescrita. Pensa. E agora a gente tem esse cenário onde a gente precisa estar atento ao fato de que nós precisamos reconhecer esse desejo latente que muitas vezes está em nós por causa da herança pecaminosa que Adão deixou para nós. Louvado seja Deus porque Cristo entrou na nossa vida, mas enquanto estivermos aqui na terra, a nossa luta contra o pecado, ela é terrível, é cansativa, é sofrida, mas ela tem que acontecer. Se não acontecer, o salário do pecado é a morte. A melhor confissão da pecaminosidade latente, irmãos, é o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, verso de número 18. Vamos ler esse texto? Romanos 7, 18. Vamos ler junto aqui? 7, 18. Vamos lá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, a luta que quem está falando isso é Paulo. Aquele que falou que era o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, está falando, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas quando o crente tem essa consciência, irmãos, ele vai concluir esse pensamento tal qual Paulo, quando ele fala assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Você não quer responder mal à esposa, mas de repente você responde. Você não quer responder mal ao marido, mas de repente você responde. Você não quer responder mal ao filho, de repente você responde. Você não quer responder mal ao irmão em Cristo, um trocador de ônibus, alguém na rua, no mercado, mas de repente você dá aquela... Você sabe que não quer, não pode, mas é o que você faz. Aí Paulo fala assim, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal, a herança pecaminosa de Adão, né, reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele fala da sua angústia, e ele fala assim, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A vitória de Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí, capítulo de número 8, verso 1, ele vai falar de maneira gloriosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo tem uma posição hiper privilegiada, porque sabe dessas coisas e tem o caminho da confissão para reparar quando tem coisa errada. Esse é um dos grandes ganhos do Evangelho. Além de nos selar para a vida eterna, diariamente a gente pode fazer uma revisão de vida e falar, Deus, eu errei nisso, então me perdoe, me limpe, porque eu sei que o Senhor já me trouxe a salvação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceiro, irmãos, confesse o seu envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo e com os pecados dos outros. Muito frequentemente, certas atitudes nos provocam o pecado, provocam o pecado alheio e vice-versa, né? Vamos ver lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 22. 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 22. 5, 22.
Vamos ler junto aqui? Vamos lá? A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Então, Paulo está falando para Timóteo, mais uma vez, né? Tem cuidado de ti mesmo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é quando Paulo fala assim, não te tornes cúmplices do pecado de outro. Né? Os pais podem até irritar os filhos. A questão é os filhos não se deixarem pela irritação dos pais. Quem é que está irritado? O pai. Se o filho entrar na expressão vulgo popular, no vai que cola, pecou o pai, pecou o filho. Marido bruto, como Nabal, não pode ser uma desculpa para a mulher falar assim, já que meu marido me bate, eu vou buscar um outro relacionamento, eu vou traí-lo. Está pecando ela, está pecando ele. Os patrões ricos e exploradores, que às vezes maltratam seus funcionários, o funcionário fala, já que ele me lesa, então eu vou lesá-lo. Está pecando, o patrão está pecando. A ideia é que não ser cúmplice com o pecado do outro. Governos injustos podem até causar desobediência civil. Mas quem é injusto? É o governo. E aí, irmãos, uma coisa que a gente, brasileiro, né, nós gostamos muito de novela, gostamos de muito dessas coisas, filmes, algumas ideias que são passadas nesses negócios aí. Gente, à medida que a gente está olhando aquilo e aprovando aquilo, a gente está sendo cúmplice. Cúmplice com estruturas que estimulam a homossexualidade, que estimulam a infidelidade, cúmplice com estruturas que estimulam o roubo, o tráfico, a droga. Então a gente está sendo cúmplice com as obras das trevas. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Tornamos-nos cúmplices de pecados alheios quando nos silenciamos e deixamos o barco correr, e ainda quando escondemos e protegemos os culpados. Essa cota de participação em pecados alheios precisa ser confessada. Precisa ser confessada. Você se lembra de Isaías capítulo 6, versos de número 5, quando Isaías, naquela visão do trono de Deus, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No verso 5 ele diz assim, eis que estou perdido, porque eu era homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de... Ele fala, eles são impuros, eu estou contaminado por essa impureza deles. E se nós olharmos o nosso cenário, irmãos, isso nos faz pensar o quanto nós precisamos também olhar para a nossa nação e pedirmos perdão pelo pecado da nossa nação, porque nós estamos inseridos na nação brasileira. Você está inserido nela. Se a gente fala assim, não, a nação está lá e eu estou aqui, não. Nós estamos inseridos na nação brasileira. Quanto nós, como Brasil, pecamos contra o Senhor, temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Eu me lembro que quando estive na Coreia do Sul, um dos pastores que nos recebeu lá, ele chegou a dizer, eu já disse isso aqui à igreja, que ele se alegava porque no mundo todo a Coreia era conhecida por ser uma nação que no seu todo orava e buscava o Senhor nas madrugadas. Todas as reuniões eram bem frequentadas, o povo era zeloso com oração. No entanto, o país saiu de um período pós-guerra de 50 a 53 e o Sul ficou próspero, ficou rico. O Sul teve um avanço cultural, um avanço tecnológico, um avanço na educação, no índice de IDH, e o Norte ficou aquela lástima. O povo estava comendo repolho, praticamente comendo quase nada para comer. E aí ele disse o seguinte, aqui nós nos alegramos por sermos um país que ora. O
Porque nós sabemos aqui que o Brasil é bom de carnaval e é bom de futebol. Gente, quando ele falou aquilo, eram 100 pastores brasileiros, nós ficamos tão envergonhados. Nós não somos conhecidos por coisa boa. Nós somos conhecidos por fazer uma grande festa da carne no início do ano. Nós somos conhecidos por um país que faz um circo o ano todo, de maneira regional, estadual e nacional, com o futebol, dando uma diversão para o povo, para minimizar a sua dor e camuflar as suas angústias. E isso foi de alguma forma, estimulado tantas lideranças para desviar foco. E nesse caso, irmãos, a fala dele foi: aqui nós somos um povo que ora. Mas aquele povo começou a orar, sabe quando? Quando veio perseguição, quando veio dor. Então, a perseguição do país era uma perseguição aos cristãos. A luta contra o Império Japonês, a luta contra a tentativa da Rússia, da China e do Japão dominar a Coreia do Sul. O país se viu unido na oração. A perseguição por conta do fato de que muitos cristãos eram mortos, igrejas eram incendiadas, com todo mundo dentro. Os pais jogavam as crianças para fora, os soldados japoneses jogavam as crianças para dentro. Cristãos que não confessavam o culto ao imperador eram levados para um rio chamado Rio Han e eram degolados no rio, eram enterrados até o pescoço, ficavam ali expostos num processo de exposição ao sol, e depois eram degolados se não confessassem que o imperador era o Senhor. Isso década de 40. Alguns aqui são da década de 40. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Nós precisamos confessar o pecado também nosso como nação. Nós não podemos nos excluir. Nossa nação precisa de oração. Nossa nação precisa de futuro. Nossas famílias precisam de esperança. E caso contrário, irmãos, nós nos excluindo, não faremos nenhuma diferença. Quarto, confesse as faltas ocultas. Há pecados tão corriqueiros e costumeiros e generalizados que não são de imediato e fácil discernimento. Mesmo assim, devem ser confessados. A exemplo de Davi, no Salmo de número 19, 12, quando ele fala assim: quem sou eu para saber os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe esses meus pecados ocultos. Pecados ocultos, aqueles que nós nem temos ideia que estamos praticando contra Deus. Não temos nem ideia que praticamos contra Deus. E praticamos também contra o próximo, contra as pessoas que estão perto de nós. Junto à confissão, é bom suplicarmos ao Senhor que sonde os nossos corações, conheça os nossos pensamentos e veja se há em nós algum caminho mau. E com isso, guiar-nos para esse caminho eterno. É a oração que Davi faz no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, porque na minha consciência aqui parece que está tudo certo. Mas se o Senhor me mostrar, eu vou entender que tem mais coisa errada. E, amados, quantas vezes nós negligenciamos essa ideia de colocar diante de Deus os nossos pecados ocultos, né? Agora, algumas formas de confissão, elas podem ser de maneira individual. Nesta é você e Deus. Por isso que eu disse, uma das coisas que essa pandemia tem nos mostrado é que nessa reta final, que parece que a vida ficou mais curta depois que essa pandemia chegou, que nessa reta final é você e Deus. É você na primeira pessoa do singular, tal qual Davi, porque o Salmo de número 32 retrata aquele momento que Davi está apresentando diante de Deus o seu pecado, que foi escondido por quase 2 anos. Pecado de expor Urias à frente da batalha, o pecado de tomar Batseba para si, sendo que ela não era a sua esposa, o pecado de adulterar, porque ele tinha Mical como esposa e outras mais, mas ele tomou, de alguma forma, a figura
de Batseba como sua mulher, sem ser sua mulher, tem uma criança com ela, a criança vem de uma forma assim, que está enferma, e por mais que Davi jejuasse, chorasse, lamentasse, a criança veio a óbito. Mas Davi, quando reconhece que estava tudo errado, ele fala: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. O pródigo, que é destacado na parábola de Lucas capítulo 15, que pede o pai, que sai da casa do pai, que vai viver o mundo, que vai viver uma realidade antagônica àquilo que o pai desejava, que rompe com o pai, que rompe com o irmão, que rompe com a casa, que rompe com tudo e vai viver o mundo. Mas lá no mundo ele vai ver o que é o mundo. Ele vai ver o que é o mundo. E o mundo só tinha coisa ruim para ele. Só tinha alimento ruim, só tinha engano, só tinha prazer imediato. E o que a gente vê é esse filho agora reconhecendo: pai, pequei contra o Senhor. Pequei contra o céu. Irmãos, confissão individual. Você concorda comigo que isso muda tudo? De que adianta eu ter uma vida religiosa, marco ponto na igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, se eu não tenho um tempo sequer na minha vida pessoal de abrir a boca, me ajoelhar, de me inclinar, ou de sentar em algum lugar na minha casa, fechar a porta, só você e Deus, falar: Deus, como eu sou um miserável pecador, como na minha mente passa coisas ruins, como meus olhos muitas vezes me enganam, como meus pensamentos me traem. Senhor, aí você abre, solta tudo que está lá. Irmão, sinceramente, eu não consigo ver alguém que diz que tem vida cristã se não tiver momentos na vida em que faça isso. Que é Ele Deus, tão somente. Não precisa ter hora, você não precisa estar todo aparamentado com as roupas de domingo, mas é você e Deus, tão somente. Mas também a confissão coletiva. Confissão coletiva. É nesta hora que não é a primeira pessoa do singular, eu, mas é a primeira pessoa do plural. Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Neemias capítulo 1, verso 6, é uma descrição, quando Neemias fala assim: eu e a casa de meu pai temos pecado. Na confissão coletiva, cada um assume a sua própria culpa, como família, como igreja, como nação, como compatriotas. Eu me lembro que década de 90, 92, 93, nós estávamos num acampamento, primeira igreja de Juiz de Fora, e aconteceu que no penúltimo dia do acampamento tem comida, tem palestra, tem brincadeira, mas também tem as responsabilidades. Limpar o quê? Banheiro, limpar a cozinha. Eu gosto muito de encontros assim. E naquele encontro foi escalado um grupo para poder fazer isso, e um grupo se rebelou. Não, vamos limpar banheiro. E aquela rebelião gerou um grande conflito no nosso acampamento, um negócio tão sério. E nós estávamos num seminário católico, com um grupo de quase umas 80 pessoas da igreja, dentre eles reverendo Augusto Gotardello, reverendo Eloy, jovens, bastante gente. E o pastor estava tão empenhado em estudar a Bíblia, em pregar, tal. Ele viu que o grupo estava lá totalmente desinteressado na palavra de Deus. E eu era o responsável, eu era seminarista, não faz tudo, e eu estava coordenando a parte logística lá, E aí aconteceu então que ele falou assim: Reginei, esse povo não quer nada com Deus. Pastor da igreja, esse povo não quer nada com Deus, o povo quer brincar com Deus. E aí aconteceu que ele falou assim: eu vou dar início ao nosso culto de encerramento,
vou ler o texto, vou orar, vou mandar o povo embora, porque o povo não quer nada com Deus. E eu fiquei com aquilo no coração, irmãos. Fiquei, gente, o que o Senhor quer? Aí fui para o quarto, orei, falei, Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Não deixa isso acontecer. Mas eu era subordinado, então eu fui, só orei e voltei. Iniciamos o culto, louvor, aquela coisa, e o pastor fez exatamente aquilo. Foi lá, leu o texto, fechou a Bíblia, gente, vocês podem ir embora. Aí o clima ficou, imagina, gente, um clima, num momento desse, vocês podem ir embora. O clima ficou assim, tenso, sabe? Sabe, você vê uma tensão no ar, ficou tenso. Aí eu peguei a minha Bíblia e peguei o microfone e dei uma palavra àqueles irmãos naquela hora. Eu falei sobre Hebreus capítulo 3, que diz assim: quando ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Massá e Meribá, como foi no dia da provocação. E falei o quanto Deus estava dando a oportunidade da igreja ser ministrada, ser acolhida, ser abençoada com a palavra, e o quanto a igreja estava displicente em relação àquela palavra. Deus usou de forma sobrenatural naquele dia, gente, que eu fiz, Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu preguei, dei uma palavra naquele momento, uns 15 a 20 minutos. Falei, gente, vamos orar, vamos colocar o nosso pecado diante de Deus. E, gente, Deus mudou o cenário daquela reunião de um jeito que o povo começou a orar, começou a se quebrantar, começou a confessar pecado. E vindo à frente, eu quero confessar que eu tenho um problema com o irmão assim, assim, assado. Eu quero confessar que estava chateado com fulano, com Beltrano e tal. E Deus foi tão surpreendente que naquele dia começou a fazer um grande movimento de avivamento espiritual naquele trabalho, que ao final, depois daqueles momentos, o reverendo Augusto Gotardello, um pastor da nossa igreja lá, um homem muito culto, ele disse uma palavra que até hoje eu não esqueço: hoje começou o avivamento da nossa igreja. Porque avivamento, irmãos, todos nós clamamos, né? Ele começa quando o povo confessa pecado. Não é quando tem festa de louvor, bandas e bandas, gente convidada, conferencista de fora. Não. Avivamento começa quando o povo de Deus tem a consciência de pecado e apresenta o seu pecado diante de Deus. Ele disse, hoje começou o avivamento. Eu me lembro que nossa igreja tinha cultos de final de ano com 19 pessoas. Eu tenho foto disso. Depois daquilo, Deus moveu de tal forma que tratou dos jovens, dos adolescentes. Os meninos começaram a orar, reunião de oração, trabalho de evangelização. A igreja começou a amar orar como um caminho para a devoção. A igreja começou a ter uma interação maior, deu um ânimo para o pastor. E, gente, posteriormente, a igreja fez um trabalho musical fenomenal, onde o Teatro Central, em Juiz de Fora, foi locado para fazer eventos da igreja. A prefeitura da cidade faz um trabalho aqui. E com isso a igreja cresceu de 200 para mais de 1.000 membros, 7 congregações, e até hoje a igreja tem colhido frutos desse momento que aconteceu na década de 90. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando nós temos essa questão da confissão pessoal e da confissão coletiva, isso muda tudo diante de Deus, porque Deus deseja que nós tenhamos um coração o quê? Quebrantado. Não é a nossa performance, é o nosso coração quebrantado diante de Deus. Agora, irmãos, é preciso que nós entendamos também que há alguns obstáculos à confissão. Davi viu que a mão de Deus pesava sobre ele enquanto ele ficou o quê? Calado.
A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e ele fala, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Ou seja, Davi ficou cansado, ficou estressado, por isso que tem gente, talvez até hoje, não veio para a igreja. Por quê? Tem gente cansada, estressada. Tem alguma coisa aí. Às vezes, irmãos, o nosso pecado de orgulho em não admitir e resistir à ação do Espírito Santo de Deus para nos convencer que nós pecamos, porque o que o Espírito Santo faz é mostrar que nós pecamos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é humano que faz isso, é o Espírito Santo. Tá? Segundo, às vezes nós criamos um obstáculo porque a nossa consciência fica endurecida. O pecador não percebe o seu próprio pecado. E se acusado, pergunta ironicamente, por que nos ameaça o Senhor com todo esse mal, tal qual a descrição lá no livro de Malaquias. Malaquias tem um monte de pergunta que o povo está falando, Senhor, em que nós temos pecado contra o Senhor? Em que nós temos te profanado? Senhor, em que te roubamos? Senhor, em que... E Deus está, vocês estão me profanando o tempo todo, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E, gente, quando essa consciência fica endurecida, nós ficamos irônicos, porque a gente quer jogar a culpa no outro, de que o problema é a gente mesmo, não é o outro. E nunca, são raras as vezes que o problema é o outro, por conta de escândalo, mas geralmente é a gente mesmo. Tá? E aí, irmãos, também pelo medo de reconhecer que você pecou e não quer mudar. Tem gente que fala assim, eu não quero confessar o meu pecado diante de Deus, que se eu confessar, eu sei que eu tenho que mudar, e não quer mudar. É o endurecimento também de coração. E já indo para a nossa conclusão aqui, irmãos, quais os alarmes, os avisos de Deus para a confissão? Sinais que Deus dá para a gente falar, Deus está falando assim, eu quero conversar com você, viu? Eu quero sentar com você para você acertar a vida comigo. Quais são os alarmes, os avisos de Deus para que haja confissão? São muitos textos, não vou ler-os todos. A diminuição da paz. Deixe-vos. Não tem paz, meu irmão? Confissão. A perda da alegria da salvação. Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Um desagradável senso de culpa, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, ou não me repulses da tua presença. A pressão da consciência. Você se lembra dos acusadores da mulher adúltera? E Jesus falou, aquele que não tem pecado, acusados pela própria consciência, cada um deixou a pedra e foi, indo embora. O peso da mão do Senhor. Davi disse, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A ceia do Senhor. Geralmente, nós pastores falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quantas vezes, irmãos, a gente sabe disso e vai participar da ceia e não está bem. Não está bem e deveríamos reconsiderar algumas coisas na nossa vida, com irmãos, com familiares, para depois participar da ceia. Quantas vezes o confronto com a santidade de Deus, tal qual Isaías, ali não teve ninguém que conscientizou Isaías que ele era pecador. A consciência de que Deus é santo. A acusatória de alguém como Naamã, Natã, que chegou para Davi, depois que Davi tentou ocultar o seu pecado, ele falou, e contou aquela historinha para Davi, né, e falou, você é o homem, tu é o homem. Escândalo. Nada que está oculto que não permaneça encoberto. Não tem como, gente. Uma hora a casa vai cair. A casa vai cair, o nosso pecado vai vir à tona. Tá? A disciplina eclesiástica, que às vezes acontece também, como na igreja de Corinto havia uma relação incestuosa, e Paulo chamou atenção para que aquilo fosse tratado. Qual o ponto de partida para a confissão? Primeiro, saber que há perdão para qualquer pecado, sendo a única exceção a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da obra de Cristo sobre a sua vida. O único sangue que te cobre do pecado é o sangue de Jesus.
sem Ele, nenhum outro. Negar isso, blasfêmia contra o Espírito Santo. Reconhecer a imensa graça de Deus, não como graça barata, mas como algo precioso que custou a vida de Jesus. Terceiro, uma convicção de pecado, aquele profundo pesar de ter ofendido a Deus e as pessoas. Quarto, reconhecer que o caos ético, o cinismo, a ausência das obrigações morais aflorarão se o pecado não for contido pela confissão. Aí vai ser um abismo chamando outro abismo. Há dois tipos de pecadores. Primeiro, aquele pecador que quer ser perdoado sem arrependimento. Esse atira pedras para todos os lados. Diz que os outros é que cometeram pecados iguais ou piores que ele. Esse se justifica de seus delícias, ora com desculpas inteligentes, ora com desculpas esfarrapadas. Davi, olha só, olhando para o caso de Davi, ele poderia ter dado algumas desculpas esfarrapadas, tipo, a culpa de eu ter adulterado foi a mulher de Urias que estava se banhando e com a janela aberta. Desculpa esfarrapado. Ou, eu estou na crise da meia-idade. Davi já tinha feito muitas lutas, muitas guerras, né? Eu estou já, na crise da meia-idade, já vivi muito agora, quero... Ou, outra questão, culpar a esposa Mical. Eu adulterei por conta da minha esposa, Mical. Ela não deixou eu dançar naquele dia que a arca entrou em Jerusalém. Gente, a gente pode arrumar um monte de desculpa esfarrapada para justificar que a gente não precisa confessar, porque a culpa do nosso erro é do outro. E ainda aquele que quer ser perdoado com arrependimento, ele usa um outro vocabulário. Ele não se coloca em holofotes. Ele não cede à tentação de ser um notável. Ele não se defende. Ele não acusa os outros, nem seu parceiro. Eu me lembro de uma das comunidades que eu pastoreei, que havia uma moça do louvor fazendo coisas absurdas. Nós fomos tratar. No dia que foi conversar com ela, a moça chegou com 7 pedras nas mãos. Mas não confessou que tinha feito coisa errada. Quem quer perdão não se defende, não acusa os outros, nem seu parceiro. Ele entra no quarto, fecha a porta, se humilha, ajoelha, chora e confessa seu pecado diante de Deus. O filho pródigo também poderia ter dado desculpas esfarrapadas, mas preferiu experimentar e viver a vida longe do Pai e reconhecer quão infeliz ele era. Ele disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Ele poderia falar: eu saí de casa porque meu irmão é chato. Eu saí de casa porque meu pai é tirano. Eu saí de casa porque os trabalhadores de meu pai têm mais coisas que eu. Ele poderia ter tido vários argumentos, dando desculpas esfarrapadas. Mas ele simplesmente fala: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Prática da confissão. Que nós possamos aprender. À medida que nós ouvirmos, irmãos, é praticar e crescer na nossa vida espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo que o Senhor nos deu, Deus, como privilégio de estarmos na Tua presença. E tal qual, Deus, a exposição desses Salmos 32, ajuda-nos, ó Pai Santo, a abrir a boca e confessar diante de Ti as nossas faltas, nossos pecados, aqueles os quais o Senhor vê,
mas também aqueles os quais, ó Deus, as pessoas não veem. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai Santo, também como igreja, como família, a apresentar diante do Senhor, Deus, os nossos pedidos de perdão. Limpa o nosso coração como igreja, limpa o nosso coração como cidade de Belo Horizonte, limpa-nos, ó Deus, limpa-nos como nação brasileira, os pecados que temos praticado, ó Deus, tantas circunstâncias, ó Deus, corrupção, maldade, ganância, ó Deus, pecado de orgulho, soberba, mau uso das palavras, ó Deus, ó Deus, com aqueles que nos governam, Deus, traga-lhes a consciência, Deus, de que precisam apresentar-se diante de Ti, também confessando, ó Deus, os seus pecados como líderes. Perdoa-nos, ó Pai Santo, em nome de Jesus, e trata-nos segundo a Tua rica e bondosa misericórdia. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos nós. Um bom dia a todos.